dias, pessoas sem direção ao longo do caminho. Mas quando temos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, Deus dá direção, Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus dá graça, Deus renova, Deus opera mais e mais sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Te convido a abrir a tua Bíblia nessa noite, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. É o tema deste culto. Identidade. Glória a Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus. Todos acharam a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler a mensagem do Senhor? Amém. Aleluia, Jesus. O livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, diz o seguinte, a palavra de Deus: mas vós sois a geração... Vamos de novo. Mas vós sois a Geração eleita. Grava isso no teu coração. Você é geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos amou, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler mais uma vez, porque é linda, é tremenda a palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Curve as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano, Pai eterno amado, Senhor. Aqui está a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Eu te peço, Jesus, que ao falarmos dessa mensagem, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor. Venha nos dando direção através da tua palavra. Venha falando ao nosso coração, renovando as nossas forças. Que através da sua palavra, que o Senhor trabalhe, meu Pai, na nossa vida espiritual, material, sentimental, em todas as áreas, Senhor. Que o Senhor possa abençoando esta igreja e venha fortalecendo a todos. Que eles venham entender nessa noite que quão precioso é a vida de cada um que entrou por essas portas e que eles são geração eleita, escolhidos pelo Senhor para uma grande, boa e perfeita obra. Assim oramos, meu Pai, te pedimos. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele compreende que coisa linda que Deus tinha feito na vida dele, que coisa linda, que milagre interessante, que coisa linda que Deus tinha feito, que Jesus Cristo tinha feito na vida de Pedro. E ele coloca no coração dele naquele momento: eu preciso seguir a Jesus. Eu vi, eu contemplei o milagre, mas agora eu sinto a necessidade de andar, de caminhar com Ele, de aprender com Ele, de me parecer com Ele. Quem está entendendo, diga glória. Eu tenho a necessidade de me parecer com Ele, de andar com Ele, porque eu quero aprender mais dele. E Deus está falando aqui nessa noite: eu e você temos que buscar conhecer mais dele, temos que buscar ter mais entendimento dele, temos que buscar cada dia mais aprofundamento com ele nessa área. Por quê? Naquele momento, Pedro já tinha visto: olha, o meu nome foi mudado, olha o milagre que ele concedeu na minha vida. Ele não precisava fazer nada na minha vida, mas mesmo assim ele fez. Eu não devia nada para Jesus, mas Jesus ele fez na minha vida. Ele não precisava fazer algo extraordinário, mas mesmo assim ele fez. E ele coloca no coração dele: eu preciso aprender mais de Jesus. Eu preciso cada dia mais caminhar com Jesus. Eu preciso ter entendimento mais e mais de Jesus. E ele coloca no coração: não é ele que eu vou servir a partir de hoje. E o interessante é, ele deixa a vida dele. E quando ele deixa a vida dele, o que eu acho interessante é, trazendo para os dias de hoje, tem muitas pessoas que só querem os benefícios da parte. Quantas pessoas só querem o milagre, a provisão, aquilo que tanto esperam. Mas quando Jesus chega, quando Jesus opera, e quando é para servir a Ele? Será se você tem servido? É a pergunta que você vai se fazer nessa noite. Será que quando Deus ele
dizendo o seguinte para aquele povo: mas vós sois a geração